A gente vê, só que a gente não lê. Essa é a verdade. A gente vê, só que a gente não lê. Ó, peraí que falaram que a gente tava sem áudio até agora. Ah, é? Tá. Ah, que bom. Achei ótimo. Tava sem áudio, Vamos mas pegar agora essa começamos. Valeu, Roberto. Falou aí com a gente que tava sem áudio, mas... Ah, Roberto. E agora? Deu certo? Agora tamo com áudio. Tá tudo ok. Deixa eu acompanhar Estamos aqui. com áudio. Tô acompanhando. Agora tamo... Eu tava fazendo... O meu retorno aqui tá sem áudio, mas... 4 tamo pessoas conseguindo. estão assistindo. Vamos. Show de bola. Então, só recapitulando, para quem não tava Tinha acompanhando. saído, ô Roberto, tinha saído o áudio, depois voltou? Tava sem áudio. O tempo Aí agora voltou. Então vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Vai, igual na escola. Fazer até dar certo. Fazer até dar certo, bora lá. Boa noite, meus amigos. Está começando o primeiro episódio do Pasme Excelência, seu podcast semanal sobre casos e tretas do mundo jurídico. Meu nome é Rafael Rodrigues, estamos aqui com a minha amiga Lívia Barcelos, para a gente estar refazendo a apresentação desse podcast, refazendo a abertura. Se te falar tanto de problema que deu, mas estamos aqui. Estamos aqui, firme e forte. É a Estamos vida do aqui advogado, firmes e né? fortes. Guerreiros. Matando 63 leões por dia, algumas capivaras também. Pessoal, Eu queria dar boa noite. vamos? A convidada tá com áudio. Tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Vamos lá, gente. Vou cortar o áudio. Boa Mas noite. vamos começar. Boa noite, excelências. Boa noite. Boa noite. Eu chamo Lívia Barcelos, como o Rafael já apresentou, e nós estamos com esse podcast, Pasme Excelência. Mas será que é só mais um podcast, Rafael? Tomara que não. Então, nós vamos trazer não só as tretas do mundo jurídico, né, mas também outros assuntos, né, que têm afinidade, que têm ligação, pelo menos, né, na minha opinião,
A gente vai falar sobre saúde mental, bem-estar, sobre gestão, empreendedorismo, muitas coisas. Vamos trazer entrevistados bacanas, pessoas que vão falar da sua trajetória de vida, para inspirar mesmo, para você que está em casa meio desanimado, né? Vamos trazer essa inspiração, esses convidados que vão ser bem bacanas. Logo, logo a gente vai estar divulgando, né? No nosso Instagram. Ah, você que está nos assistindo, vai lá no Instagram. Isso. Qual é o Instagram, Rafael? Pasme Excelência. Pasme Exa. Pasmeexa.podcast. Ponto podcast. Ah, então tá bom. @pasmeexa.podcast. Vai seguindo a gente lá no canal, no Instagram, tá? No Instagram, logo, logo estaremos também no Spotify. Isso. Botei aqui para o pessoal Estamos acompanhar. fazendo esse teste hoje, né? E, Rafael, você quer apresentar nossa convidada? Eu quero contar primeiro pro pessoal o que aconteceu até a gente chegar Tá bom. aqui. Conte, Gente, Rafael. o podcast estava programado para as 19 horas, tá bom? Mas aí, por uma falha que geralmente acontece entre o computador e a cadeira, a gente acabou não testando algumas coisas, não testando a questão de live do YouTube e tal. Estamos bloqueados no canal principal ainda para fazer live, então estamos fazendo a live nesse canal secundário. Aqui não é o canal do Pasme Excelência, tá bom? Vamos deixar isso claro. Aqui é só um canal improvisado que a gente fez aqui para poder dar certo para fazer essa transmissão hoje, tá bom? Na próxima semana já vai acontecer no canal principal, tá bom? No canal do Pasme Excelência mesmo, aqui no YouTube, tá? E aí a gente vai conversando, vai continuando tudo por lá, tá bom? Então, faz como o Lívia já falou, segue a gente no Instagram. No Instagram a gente vai divulgar essas informações, vai falando com vocês a respeito da programação, do que a gente ainda está preparando para vocês, tá bom? E aí, na próxima semana, já com o programa no canal principal, tá bom? No canal certo. E vamos lá. Agora vamos falar sobre Vamos apresentar a nossa primeira candidata, a entrevista de emprego. Para quem tem interesse de aprender um Arrasou. pouquinho mais hoje sobre entrevista de emprego, sobre posicionamento no mercado de trabalho. Vocês hoje vão conhecer a pessoa que está estourando aqui em São Mateus nessa área, tá bom? É um prazer poder apresentar que é a pessoa que eu escolhi também para minha vida, né? Além da minha consultora administrativa, é minha esposa também, mas hoje a gente vai bater um papo aqui com Jamile Soares Santos Rodrigues. Tá? Boa noite, excelências. Tudo jóia? Tudo bem Boa com noite, vocês? Jamile. Tá demais. Não esperava. Né? É uma honra estar aqui no primeiro episódio, né? Desculpem a todos aí por todos os imprevistos que tivemos, mas quem sabe faz ao vivo e ao vivo é isso mesmo, é contar com o imprevisto. Então, primeiramente eu gostaria de saber como surgiu o Pasme Excelência. Antes de começar a falar Como sobre, assim, né, gente? minha trajetória e tudo mais, inverteu- acredito eu. inverteu a Eu acho que o jogo Inverteu a virou. ordem. Vamos começar. Como nós vamos começar falando sobre entrevista, né? Vamos começar entrevistando aqui os CEOs, né, do Pasme Excelência. Como começou aí essa ideia, de onde surgiu? Acredito eu que todos estão nessa curiosidade. Como surgiu? Eu acho que estão curiosos, até porque Rafael a gente não contou pra ninguém. Sim. Não, foi meio até então, né? Foi. um podcast meio Só- underground, só né? foi. Era para ser uma coisa só. Hoje era para ser um teste que já virou o episódio piloto, falando, não, vamos fazer dar certo. Não, e assim, a gente fez um pacto de não contar pra ninguém, né? Ficar em segredo isso daí. Ah, mas tem gente que não consegue segurar. quebra os pactos. Então, o que acontece? Eu tô aqui encaminhando para algumas pessoas que estão, cadê? Não, aqui é vida real. Aqui é a gente que faz o água aí pra mim, controle. Tô encaminhando Água. aqui começando o podcast. Vamos lá. Como que surgiu Lívia, a como ideia? surgiu? Conte Como que mais sobre isso. Primeiro o Rafael vai falar como que surgiu a ideia. Depois eu falo como é que veio o convite, Assim, né? ela indica para você manda para mim. Tá, vamos lá, Isso, senhor vamos Rafael. lá. Como Sem mais surgiu a ideia? delongas. O podcast foi uma ideia que eu já tenho há algum tempo já. Já estava com essa ideia de
fazer um podcast há algum tempo. Eu sempre achei bacana, quando acompanhando os podcasts grandes, já o consumo com podcast. E eu sempre tive vontade de falar um pouco sobre a minha atividade, o que eu faço. Para quem não sabe, né? Eu e Lívia somos advogados, somos escritórios diferentes, mas somos advogados. Lívia já tem 17 anos, indo para 18 de Indo para advocacia. 18 agora em agosto. De idade, gata? Ai, Tá debutando. vou completar minha maioridade, né? Debutando. Eu tenho 6 para 7 anos também de advocacia. Neném. Tô caminhando ainda, tô na melhor infância ainda. E aí eu sempre tive vontade de falar, sempre gostei de falar sobre advocacia, sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, também é a área que eu sempre gostei muito de atuar, de falar. E eu tinha essa vontade de fazer, de conversar, de expor essas coisas para as pessoas. E eu achei que o podcast seria a melhor ferramenta para isso. E só que eu achei que, assim, acompanhando os podcasts, eu vi que você precisa ter uma pessoa que você tenha uma conexão bacana para poder falar sobre essas coisas. Então, eu cheguei para a Lívia, fiz esse convite. Lívia já é minha amiga já há alguns anos já, Sim, né? sim. Já é minha amiga há alguns anos. E aí a gente pensou, não, vou chamar a Lívia para apresentar comigo. A gente vai conseguir montar uma agenda bacana de convidados, desenvolver bacana os temas, e aí eu acho que só tem a dar certo com esse projeto, né? Para isso. Já deu certo. Já deu Isso certo. aí. Então, o podcast vai ser esse primeiro episódio, com todas as dificuldades que teve hoje, eu acho que vai ser um reflexo assim, que mesmo tendo esses problemas, a gente conseguiu levar na boa, brincar, rir. E isso é uma coisa que eu sempre gostei muito em Livre, dessa descontração, ter que puxar a orelha quando puxa a orelha, mas assim, sempre sabendo lidar com os problemas, e isso aí só refletiu na minha escolha, que eu escolhi certo para esse podcast, né? Ai, que fofinho! Não gostei. Asmei. As meias. E você, Lívia, o que você pensou quando eu te fiz o convite? O que você achou? Então, foi uma tarde primaveril, brincadeira. Eu chamei o Rafael Jamile para um almoço lá em casa, cozinhei para eles. Verdade, fiquei foi uma lá. delícia. Nossa, me dediquei. Fiz caranguejo para Jamile e uma carninha para Rafael assado, que Rafael é alérgico, né? Aí caranguejo para Jamile e uma carninha para Rafael. Aí chegou lá em casa, a gente falando, porque a gente conversa muito, né? A gente tem essa coisa, a gente fala sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre gestão, empreendedorismo. A gente sempre fala sobre isso, é engraçado, né? Quando a gente sai, a gente não tem outro assunto. Verdade, não fala A gente não fala de ninguém, a gente fala disso. Negócios. De negócios, business. Ah, eu adoro. A gente fala. Coisas que engrandecem a Isso, pessoa. o tempo todo a gente fala de autoconhecimento, vários assuntos, né? É engraçado isso. E a gente passa horas juntos, a gente tem essa coisa de... Hora voa, né? Isso, nesse almoço, acho que foi um mês atrás, mais ou menos, lá em casa. Tem um mês isso. A gente ficou, acho, umas 4 horas ou mais, né? Juntos, assim, entre almoço, batendo papo, conversando, até mais. E a Jamile falou desse projeto do Rafael, porque o Rafael é um cara das ideias. Sim, O Rafael é o cara das ideias. É o cara que tem as melhores ideias. verdade. E às vezes ele deixa de executar. E aí? Aí ele tem uma ideia que ele teve muito tempo atrás, eu não vou falar qual, mas que ele pode executar, né? Vai estar em off, deixa Em como off. E que ele segredo falou aí. uns 2 anos ou mais, quando você colocou o Google lá no meu escritório, quando você automatizou. Aí, eu tenho uma ideia, tal, não sei o quê. Isso já tem mais de 2 anos. Tem, isso. por aí. Mais de 2 anos. Aí uma outra pessoa, lógico, não sabia que ele teve essa ideia, mas uma pessoa que eu acho que sacou, teve a mesma... É uma coisa lá, Fininho. tomou a dianteira. Foi lá, tomou a dianteira e montou um negócio referente a isso. Não que no oceano é um oceano azul, né? É. Aí Jamile falou isso, Rafael tem as ideias, não executa, aí vem uma outra pessoa e executa e tal. Eu falei assim, então vamos executar esse podcast. É tão engraçado que quando eu falo do podcast, as pessoas, eu tô montando o meu, eu vou montar. Eu acho que vai Anima, inspirar né? muita gente, lógico, e anima. E a gente começou a conversar, né? O que a gente vai falar, quem que a gente vai trazer, quem vai ser o primeiro convidado e tudo mais.
E eu falei assim, não, vou fazer o primeiro teste, vão chamar a Jamile. Entre a gente mesmo. Entre a gente mesmo. Deixar em casa. E depois vão convidar as pessoas, vão ter muitos convidados, muitas pessoas bacanas, que a gente já fez a listinha, né? E a gente aceita sugestões também, né, da Isso, galera. com certeza. Vocês estão aí para vocês falarem os assuntos que vocês querem ouvir no podcast, quem vocês querem que a gente traga aqui. Então, fica bem à vontade. Os assuntos, as pessoas, vocês podem ficar bem à vontade mesmo, colocar aqui. E que a gente vai entrar em contato. Que não seja a nível internacional por enquanto. A Beyoncé, de aí é Deus. complicado, né? Aí a Beyoncé é complicado. Alguém próximo, um raio de 100 quilômetros. 60. Não, acho que até Online, se a gente vai chamar fazer uns colegas podcasts online. de Vitória, alguma coisa assim, eles estão sim, dispostos a vir também. De Assim, forma a gente- voluntária. A gente paga a gasolina e a... Ah, tudo no amor, né? E a Jujuba. A gente paga no amor. E a Riso patrocina a esfirra, hein, Riso? Ai, Salve aí pra gente, Riso. A que Riso esfirra. fez Esfirra gostosa. Ah, avisou pra eles que a Sim. gente... tá. Gente, que esfirra boa, hein? Eles não estão patrocinando a gente não, mas... Hoje, top. é, nas A gente próximas. dá Essa salve pra esfirra. quem merece. É. Com certeza. E aí, depois disso, a gente... Começou. Aí eu falei, né? o que precisa? Porque o Isso Rafael aí. é o cara da tecnologia. Ele manja das coisas. Eu falei assim, tá, Rafael, mas o que precisa pra esse negócio aí? Aí o Rafael falou assim, Acontecer. não, precisa de uns microfones, precisa... E eu falei, manda os links. Manda os links e divide até em quantas vezes? 10 vezes, 24? Sou né? só o facilitador, só. Financiamento do imobiliário da Caixa até 360 vezes. E as coisas foram vindo, foram acontecendo. E foi tão legal que as caixas chegavam lá em casa, né? Aí eu juntei as caixas e falei, Rafael, eu tô com as caixas aqui no meu carro. Eu tava domingo, né? Em São Mateus. A gente se encontrou num determinado local. Aí Rafael foi lá com o Jamile e Rafael, pô, você não abriu, você não teve curiosidade. caixas de tudo ver?" Todo fechado. curioso. Assim, Ele super curioso. Eu falei, Rafael, Morrendo de deixei pra ansiedade. você ter esse momento. Meu Deus. Ele é o Eu cara não sei do- vocês, eu sou o tipo de pessoa que chegou encomenda, eu já tô destroçando a caixa. Eu não deixo pra depois, não. Ai. Só que só... Ele até comentou, né? Se fosse sapato, roupa, bolsa, Esse roupa. dia chegou da Renner, um monte de terninho. Que eu- Ainda bem que minha mãe acho que não tá ouvindo esse podcast. Aí, minha tia tá perguntando, ó. Eu tenho pergunta. Foi sim, O foi. quê? Não, minha tia da pousada Lua Nua Ai, linda! tá vendo o podcast. Ela falou assim, Arrasou. esse casal veio aqui na pousada Lua Nua Ai, dos que Quara. Nós mesmos. Sim, Aí eu falei, fomos nós foi mesmo. sim, tia. Foram aí, sim. Tá vendo? Ela lembrou. São eles. Então, aí como o Rafael é o cara da tecnologia, deu super certo. Ele foi me orientando, a gente foi comprando as coisas. O Rafael já tem um maquinário bacana. Eu já tinha uma câmera da Canon lá em casa, né? De lado. Não fala a marca, ele não tá patrocinando. Não pode falar. Aí eu falei assim, então vamos juntar, né? Vamos fazer um bem bolado e vamos fazer a coisa acontecer. Lógico, tudo tem um início, né? Igual quando a gente começou na advocacia, aquela mesinha, aquela cadeirinha, aquele computadorzinho, é tudo inho, né? Mas aqui até que a gente começou bem. Mas já sonhão. começamos Tem estrutura aqui muito boa, então a gente está começando Aqui a gente já começou já na metade Sim, do caminho sim, já. com Porque certeza. aí o restante é melhorar equipamento, melhorar a técnica e tal. Mas E Rafael, tarde da noite, toda noite, Rafael tava Teste, fazendo ok. teste, mandando foto pra mim. E como é que tá? E como é que tá a cor? Aí eu viajei, quando eu cheguei, ele montou tudo, aí eu vim, nossa, cansada, terça-feira agora, cansada. Eu falei, cara, eu tenho a impressão que eu não tô dando tanta importância. Eu falei, ei, Rafael, já tô liberado, tô indo pra aí. Aí cheguei aqui, ele não sei o que. Eu falei, não, vamos fazer teste de câmera, teste de luz. Aí a gente ficava amarelo, azul, verde. Para os Ficava avatares. os avatares. E a coisa foi acontecendo e a gente foi se organizando. Então, é isso mesmo. Convidando vocês mais uma vez para seguir o nosso Instagram, né? Rafael fala o Instagram. pasmeexa.podcast. Eu vou deixar salvo aqui no Tem comentário como fixado. colocar lá no nosso... Tem. nossa telinha?
Tem sim. Deixa Arrasou, só... Lívia, a ideia. Deixa- Arrasou na ideia. Eu vou deixar no comentário fixado aqui do YouTube, porque eu tô transmitindo a tela da logo pra lá, entendeu? Entendi. Aí eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui, mas eu vou deixar o link no comentário fixado aqui do YouTube. Pra quem não segue ainda, dá uma clicada lá que já vai direto pro Instagram, tá bom? Agora, você que é empresário, né? Você está começando a sua carreira, não só empresário, mas eu acho assim, todo mundo que é prestador de serviço, não só vender um produto, mas também que presta algum serviço, que está iniciando. A Jamile tem várias empresas, né? sim. E tem outros projetos que eu sei que a gente conversa, mas tem um projeto que, cara, eu acho bacana, eu acho incrível. E você sabe, toda oportunidade que eu tenho, eu falo. Sim. Eu falo para as pessoas estarem te seguindo, eu falo para os meus clientes estarem contratando seu serviço, que é o Jamile Me Ajuda. E é uma coisa assim, que muita gente começa um negócio, né? Um comércio, uma prestação de serviço, não tem conhecimento de coisas básicas de administração. Exato. Né? Também não tem condições de contratar um administrador. Sim. Mas as pessoas esquecem que às vezes podem contratar uma assessoria. Isso aí. Porque tem a sua empresa, né, que você vai falar um pouquinho do Jamile Me Ajuda, como que funciona. Porque você já presta serviço para clínica médica, clínica odontológica, clínica veterinária, enfim. Seu portfólio é grande. Então, é diverso, porque todos têm a mesma necessidade. Sim. O pequeno empresário, até quem é MEI, né? Quem é eu-keep, Inclusive, que eu falo, eu empresário. Inclusive os MEIs. Isso, que as pessoas que estão sozinhas começando. Porque a faculdade, Rafael, não prepara, ensina, gente. não. Prepara. Você sai dali nu e cru e tem que Não dar as caras. prepara. Eu com 18 Carência anos... que a gente tem. Eu vou fazer 18 anos de advocacia. E eu fui me transformar em empresa em 2020. Pois Estou advogando desde recente. 2005. Sim. Né? Sim. Então, eu fui ver a importância depois de Muito tempo. 14 anos, né? Sim. Então, Jamile, fala um pouco sobre você, do que você Joia. faz. Faz o seu Vamos lá. jabazinho. Então, Primeiro, dá a sua qualificação. Fala o seu nome completo. Joia. Fala tudo aí pra gente se inteirar aqui. Um podcast ou uma entrevista? vamos lá. Eu me chamo Jamile Soares Santos Rodrigues. Sou administradora, né, formada, registrada pelo CRA do Espírito Santo. E estou aí com o Jamile Me Ajuda, que já tem um tempinho, antes mesmo de 2019. E agora tenho o Me Ajuda, Administração Empresarial. Eu vou explicar melhor como funciona entre o Jamile Me Ajuda e Me Ajuda. E estamos também com um nenenzinho aí, que é o perfil ideal. Vamos lá. Assim como o Pasmem Excelência, o Jamile Me Ajuda ele surgiu de uma ideia, né, que eu tive, de uma necessidade que eu acabei identificando. Por que Jamile Me Ajuda? Eu escutava muito. Eu amo ajudar, né, começando por aí, amo ajudar. E é algo que eu sempre escutei. Jamile, me ajuda. Principalmente na época da faculdade, eu gostava muito de aplicar o que eu estava estudando para eu poder aprender. Eu acho que eu aprendia mais rápido, né? Executando. Então, eu verificava alguma necessidade em algum familiar meu que tem negócio. Vamos fazer isso aqui? Vamos tentar isso aqui? Isso aqui. Matérias da faculdade. E eles, percebendo isso, começaram a pedir ajuda. Os locais que eu trabalhei, porque assim... O que acontece? Hoje eu presto muita consultoria para lugares que eu já trabalhei. Né? Hoje eu tenho minha empresa, sou autônoma, mas a maioria dos meus clientes são os lugares que eu passei ali, né? Que eu deixei a minha marca e eu falo assim, é muito bom, é maravilhoso para mim, porque hoje eu chego ali para as meninas, né? Muitas vezes assim, de clínicas, que são recepcionistas, ASBs, auxiliares administrativos, e eu falo, meninas, eu sei exatamente o que vocês estão falando. Tá? Porque eu estive aqui onde vocês estão, sentada, né, onde é que você está, na frente do computador, lidando com o cliente ali, o paciente, né? Que muitas vezes está estressado, está com dor em clínicas odontológicas, vamos dar um exemplo. Está com dor no dente, quer um atendimento rápido, eu sei exatamente o que você está falando. Então, para mim, é muito bom também passar para elas que eu já estive do outro lado, né? Então, isso para mim, acredito eu que é muito bom nas entrevistas de emprego.
um ressalvo que eu faço, eu passei em todas as entrevistas de emprego que eu fiz, né? Na minha vida eu fiz poucas, fiz 4. Tem um vídeo meu no Jamile Me Ajuda, no Instagram do Jamile Me Ajuda, falando a respeito, como foram essas entrevistas, como eu fiz para passar. Uma delas, eu disputei com outra menina, eu fiz o processo seletivo todo, e em uma das etapas eu disputei a vaga com uma moça e consegui passar. Em outra entrevista, no meio da entrevista, eles me pediram para vender uma caneta. E ali fui pega de surpresa e vendi a caneta, né, entre aspas, e consegui passar, me destaquei. Então, assim, hoje eu falo, tipo, o porquê, né, que eu falo a respeito de entrevista. Além de eu ter conseguido passar em todas as entrevistas, tem também motivos tem muito tempo. Nas empresas que eu já trabalhava, mesmo assim, ainda estudando administração, eu já fazia entrevistas de emprego. Hoje eu faço, né, várias entrevistas para empresas de vários ramos. E ali eu fui criando assim a experiência, eu falo de criar de uma forma dinâmica assim essa entrevista. As entrevistas que eu faço, eu gosto que a pessoa se sinta à vontade, no sentido assim, que ela realmente passe ali o que ela quer, tipo, por que você está aqui, né? O porquê você escolheu essa vaga? Você gosta? Você se vê? Como você se enxerga daqui a 5 anos? É nessa área? Então, assim, eu sempre gosto de mostrar para as pessoas isso. Qual a diferença que isso vai fazer para a sua vida, além do financeiro? Que eu sempre trago, assim, que o financeiro ele é consequência de tudo que você agrega antes, entendeu? As meninas da minha equipe, elas sabem disso, elas estão aí, mas, assim, jamais desmerecer nessa parte, que é muito importante, é fundamental. Só que, assim, qual que é o seu propósito, né? O porquê que você escolheu essa vaga? Qual que é o sentido por trás de tudo isso aí? Então, assim, trazendo para a parte administrativa, para a gestão, isso abre um leque muito grande, que faz ali desde a cultura organizacional, o porquê ali da sua equipe não está dando certo, está tendo atrito, né? Tudo isso aí, quando o gestor ele começa a enxergar, começa a sentir, ele não percebeu que foi algum erro ou algum buraco lá na entrevista. Alguma pergunta que ele deixou de fazer, alguma coisa que ele não captou. E hoje faz toda a diferença, né? E é importante a gente ter ali uma equipe que veste a camisa, que assim, saiba o porquê que está ali, né? Além da missão, visão e valores da empresa, mas assim, que faça sentido para a vida dela, tudo aquilo que ela está vivendo e agregando, né, no ambiente de trabalho. Então, assim, Jamile, hoje, os empresários, né, o comerciante, o prestador de serviço, tudo é empresário. Sim. Né? Você, tem muita gente que começa grande, tem gente que começa pequeno, porque depende de vários fatores, né, para iniciar. Qual a maior dor deles, assim, quando você chega dentro dessas empresas? Qual a maior dificuldade hoje que o empresário brasileiro, o empreendedor, né? Que eu acho que o empreendedor engloba muita coisa, né? Qual é a primeira dificuldade que você se encontra, assim, que eles estão perdidos? Sim, o que mais percebo é que eles retêm muita coisa. O equipe, né, que eu costumo falar, principalmente os MEI, né, acaba assim, geralmente é uma pessoa que cuida ali, acaba cuidando de tudo. E eu passei por esse processo ano passado, e eu percebi, hoje eu vivo uma outra realidade na minha empresa, eu tenho 4 meninas de excelência comigo, eu vejo como que isso é fundamental. Porque eu já falava a respeito, mas eu estava passando por um processo assim, de verificar como que seria, né, essa transição. Por isso que foi criado o Me Ajuda, para separar. O Jamile Me Ajuda a gestão de clínicas e consultórios, né, ligado para a área da saúde, e o Me Ajuda hoje é a gestão comercial, ligado para uma sorveteria, um pet shop, um açougue. Então, assim, eu estudei a respeito como seria essa transição para ficar algo mais claro, né, para todo mundo entender. Então, assim, o que eu percebo quando eu chego é reter muita informação e reter muitos desafios ali, muitas dificuldades, muitos problemas, às vezes, por muitas vezes, assim, quando não tem um gerente, né, só no dono, o dono ele resolve tudo é ele que resolve. Tanto a parte financeira, é ele que faz entrevista, o marketing ele acaba se virando, ou vê alguém para ver, mas não acompanha. Então, assim, ele faz muita coisa e acaba não conseguindo
fazer de uma forma tão completa. Por isso da consultoria, que ela é uma visão externa, né? A princípio acaba sendo uma visão externa, que vai dando zoom de acordo com o passar do tempo e vai identificando ali os buracos, onde estão ali faltando, né, algo, onde precisa ajustar, melhorar, vai identificando, clareando. Eu chego em empresas que às vezes um colaborador está sobrecarregado e aí é aquele atrito. O colaborador ele está cansado e querendo desistir porque ele está perdido. Ele não tem ali um checklist, ele não tem um fluxograma, né? Para ele, ele sabe tudo que ele tem que fazer, mas ele acaba se perdendo ali nas atividades porque não tem um roteiro, né? O horário, tal dia. Isso que eu estou fazendo hoje é necessário mesmo estar fazendo agora? Então, assim, eu vejo muito essa bagunça. É uma bagunça que quando eu entro na empresa, tá todo mundo assim, perdido, cansado, estressado, sabe? Um colocando a culpa no outro. Então, isso é péssimo. Então, o que eu sempre gosto de falar é o seguinte, eu não estou do lado, né, ali do dono, claro que eu quero, é importante, e sim, a empresa ela tem que dar certo, né? Nós somos contratados para isso, a gente trabalha, eu costumo falar com resultados, correto? Mas eu não puxo a sardinha aqui do dono e não puxo a sardinha também dos colaboradores. Eu equilibro, né? Trago o equilíbrio ali, eu escuto aqui desse lado. Por muitas vezes, coisas que os donos têm receio de falar com os colaboradores, eu escuto, né? E eu escuto aqui também dos colaboradores, por muitas vezes, o receio que eles têm de falar com o patrão, eles falam para mim, falam comigo e ali eu filtro, né? Eu trago um equilíbrio, alinho no que a gente pode trazer de planos de ações em cima das duas pontas, para trazer um equilíbrio e assim a empresa fluir. Então, a sensação assim, de bagunça, né, é o que eu sinto, porque acaba retendo, não está organizado, sabe? Então, separado. Quando eu fui organizar o escritório, que advogado não tem essa visão. A maioria não tem essa visão. A maioria dos donos de negócio não tem. Isso, nós, no caso, na advocacia. A gente não tem essa coisa que a advocacia é empresa. Sim. Eu fui ter 2020 para cá. Eu tenho uma conta que tem um CNPJ e pessoa física. Pessoal. Sim. Né? Eu consigo Separava separar. assim, né? Dessa Pago forma. imposto, tudo direitinho. Sim. Então, o que eu vi? Foi aquela coisa, assim, eu fui montando, organizando a empresa para colocar o CNPJ e fui, mas aí eu estou montando o CNPJ. Como é que funciona isso? Né? Eu lembro que eu contratei uma assessoria, uma pessoa que mexia com gestão na parte de escritório de advocacia. Então, eu lembro que no primeiro exercício que ela trouxe era um papel com 30 valores. Desses Bacana. 30, eu tinha que escolher 10. E até a Alessandra Busato. Aí escolhi 10. Aí quando eu fui entregar para ela toda feliz, e foi super difícil escolher 10 valores, né? Aí ela virou e falou assim, desses 10, 5 que são irrenunciáveis. Sim. E foi tão difícil porque, assim, quais são meus valores? Exatamente. E os valores é a base de tudo. Sim. É a base para você entrar num relacionamento de sociedade, num relacionamento até amoroso. Com aquela certeza. pessoa. Porque a pessoa bota assim, valores. Eu tenho valor religioso, eu tenho esse valor aqui, a honestidade, a integridade, a lealdade, não sei o que. Você vai colocando aqueles valores que são irrenunciáveis para você. Dali você faz as escolhas da vida. Exatamente. Escolha de amizade, do parceiro de vida, né, que é marido, mulher. E também empresa, né? Que você vai construir os valores. Sociedade, né? Tem a sociedade, muito disso, tudo. quando você Então, vai criar uma assim, como sociedade. importante é a Os base. princípios. Aí dali você começa a fazer um estudo, né? De várias outras coisas, assim, dentro da sua empresa. Você tem que estudar quem são os seus concorrentes. Isso aí, pesquisa de Qual a mercado. diferença? Pesquisa de mercado, tudo. Aí você tem que fazer a controladoria. Sim. Aí eu fui ver que controladoria que é isso. Aí você faz, que lá a controladoria, no escritório, tem a pessoa que vê os processos e prazos, o que peticiona, o financeiro, Setores, o comercial, né? que faz venda, o que tem que bater metas também. Você coloca o marketing ali. Que Você hoje vai identificando o perfil, né? Que tem muito Isso. disso também. Então, de a cada um. controladoria ali, é você botar nas caixinhas ali quem vai se organizar. Então, teve hora que eu vi, que eu falei assim, meu Deus, sou eu equipe, né? Fazendo tudo. Fazendo tudo.
E às vezes a gente faz tudo, Sim. até a gente crescer, até a gente se organizar. No começo você tem que aprender a fazer tudo, né? Essencial. Eu acho Tem que que essa saber que é o desafio do começo. Porque no começo você já não tem aquela percepção de empresa, igual você falou. Você vê aquilo ali, às vezes o pessoal tem essa tendência de levar para o amadorismo. Então ele não se preocupa em fazer nada dessas coisas, de fazer uma pesquisa, de fazer. Eu lembro que no começo da minha advocacia, até a primeira coisa que eu fiz antes de fazer uma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido, um estudo dentro do direito, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso de gestão de escritório. Sim. Bacana. Porque isso aí eu falei, cara, eu vou. Isso aqui, se eu não enxergar isso aqui como o meu ganha-pão, que eu tenho que tirar, fazer isso aqui dar certo, isso aqui vai quebrar. E eu acho que o que falta um pouco também no empresariado, quando a gente fala a nível de empregador aqui em São Mateus, eu acho que falta um pouco disso. Às vezes a pessoa sabe desenvolver as atividades dela, sabe fazer aquilo que ela se propõe a fazer, por exemplo, um ramo de venda, um ramo de prestação de serviço, mas não sabe muitas vezes fazer o gerenciamento daquilo do negócio dele. Das Então, atividades. das atividades. Ou então pega até a parte financeira, igual você falou, você tem a sua Mistura. conta pessoal, sua conta jurídica. Pessoal, o que mais acontece aqui, pelo que eu observo no empresariado, é confusão de conta jurídica. Sim. Eles confundem o CNPJ com o Sim. CPF. E assim, você pega, não tem um plano de negócios, não tem um plano de ação. Fala mais pertinho do microfone. Não tem um plano de negócios, um plano de ação. E eu lembro que quando eu comecei o ano, eu comecei com algumas metas, né, para cumprir, para ter foco naquilo ali, para correr atrás. E ter uma organização mesmo, né? Você se fundamental. organizar, colocar aquilo que realmente é relevante. Porque às vezes tem escritório que o cara é fera para prospectar cliente. Sim. Ele é um vendedor assim nato. É uma Ele águia, né? É uma águia. Mas ele não é técnico. Aí você Sim. precisa de um cara técnico. E aí? E aquele cara, às vezes, é técnico, é aquele cara que mal dá bom dia, boa tarde. Ele não gosta de ter contato com ninguém. Eu vi escritório de advocacia, eu fui num escritório que a pessoa peticionava muito bem, fazia. Aí a dona do escritório falou assim, olha, essas meninas que peticionam, perfil, ela conseguiu identificar o perfil. Ela falou assim, elas não gostam de ter contato com o cliente. Elas peticionam, elas tomam conta dos prazos, do que tem que fazer, olha tudo, coloca as coisas na agenda. Aí lá tinha as meninas da triagem, que atendia os clientes, faziam a triagem. Aí tinha ela que atendia, conversava com os clientes e tal, depois dessa triagem. E tinha as meninas do peticionamento, da parte operacional. Porque é isso, às vezes o cara é extremamente operacional. É isso mesmo. Porque tem, eu vejo, eu não sei também, que eu não estudei a fundo. Você vai nesses negócios de coach, essas coisas. Eu vou muito, eu vou porque sempre eu pego alguma coisa absurda, alguma coisa bacana que faz sentido pra mim. Sim. Não, você pode vender, você faz isso, mas não é o perfil, Pra todo mundo, gente. não. Tanto que isso já é até estudado, que tem aqueles perfis, né? Tem um visionário, Exatamente. tem um comunicador, tem aquele que gosta de processos, planilhas, e tem o executor, né? Aquele que você dá qualquer tarefa para ele, o cara faz. E tem aquele outro que é técnico, não, ele quer fazer aqui, quer fazer desse jeito. Então, a gente tem que se autoconhecer também, ter saber, né? E foi qual daí que surgiu o perfil ideal. Para a gente fazer um estudo realmente, desde orientar a montagem de um currículo, que eu percebo essa carência, assim, né, essa deficiência aqui em São Mateus. E eu recebo muitos currículos que são excelentes, mas ali tem erros de português, ali ele tá bagunçado, né, não está numa ordem. Então, assim, faltam informações, às vezes não coloca o período total que a pessoa trabalhou naquela empresa. Então, desde essa orientação, o perfil ideal ele vai fazer, né, tipo, desde o início do currículo, a montagem do currículo, como se comportar em uma entrevista de emprego também, porque eu percebo, assim, o nervosismo. Às vezes tem muitas pessoas, assim, que você olha o currículo, assim, é impecável. E aí, quando vai fazer a entrevista de emprego,
postura, né? Vem de chinelo. Esse aí é o seu projeto mais recente, né? É o recente, o perfil ideal. Ele tem menos de um mês, o Instagram, porque tudo se baseia no Grupo Me Ajuda, né? Sim, que é uma sim. empresa só. Mas ali a gente divide para ficar mais claro e separado até o público, né? Então, o Jamile Me Ajuda é gestão de clínica e consultório, área da saúde, o Me Ajuda é gestão comercial, e aqui o perfil ideal nós vamos tratar sobre recursos humanos das empresas, né? A área de recursos humanos. O nicho ali é diferente. Eu lembro de um caso que aconteceu em Ares, de uma empresária que ela era administradora do pai dela, que era dono de uma construtora. Aí, acho que ela estava selecionando alguém para ser secretária, alguma coisa assim. Aí foi entrando as pessoas e tal. Aí ela falou que o menino entrou com a lixa. E começou a lixar a unha. Lixar a unha e olhar para ela. Tanta coisa, e conversar com ela. E lixando a unha e conversando. Ela vai ter ticket. Não sei o quê. Tipo assim, ela estava ali para entrevistar a pessoa para saber se a pessoa é ideal para ocupar aquele cargo. A menina interrompia ela. Vou ter direito a quê? Como se fosse assim, vou ver se eu vou querer escolher vocês para poder trabalhar, sabe? Invertendo ali. Aí diz ela que perdeu a paciência e falou assim, olha, tá bom ainda. Mas... Muito obrigado. Não, mas eu quero saber de mais coisas, eu quero tirar dúvidas. Ela falou, não, você não tira, tchau. E Deus vai embora. Muito obrigado, a gente entra em contato. Gente, é isso, assim, eu queria que você contasse um pouco essas histórias. As histórias. Muita história. O que é essa, cara? A pessoa... Não, e ela falou assim, a pessoa tava assim, e Tite, e tem não sei o quê. E ela olhando aquela cena, ela falou, não, eu não acredito. A gente respira Antes fundo, disso, assim. deixa eu só aproveitar um ponto que você falou, e aí a gente volta nisso. Você falou essa questão da preparação do currículo. Certo. O pessoal estava comentando. Uma coisa que eu queria entender, assim, hoje, você que lida diretamente com empresários aqui de São Mateus. Sim. Hoje o pessoal está tendo paciência, ou então está com essa energia para capacitar o funcionário. Às vezes ele pega um candidato que tem potencial, mas às vezes não tem aquela experiência para desenvolver aquela atividade que ele é convidado a exercer, ou o empresariado o empresário quer uma coisa já pronta, já certinha, certo. Às vezes que já venha com vícios do emprego anterior, mas assim, que ele consiga lidar. O que o empresário pretende hoje? Ele quer isso, quer mais, tem que pegar uma pessoa crua, mas lapidar do jeito que fique bom para ele? O que o pessoal está preferindo hoje? Então, o que acontece? Isso, após a pandemia, ficou mais claro. As empresas, elas não têm tempo, eu falo assim, tempo porque time is money, né? Tempo para ali esperar um colaborador ficar hábil na função que ele foi contratado. E, fora isso, são 2 custos ali, o custo do colaborador que está sendo treinado e o custo da pessoa que está treinando, certo? Sem contar o acesso direto aos clientes que percebem esse treinamento, que não é legal também, é algo que a gente fala na consultoria, e por isso que surgiu também a necessidade de estar criando o perfil ideal que vai incluir esse treinamento, a princípio, para áreas voltadas para a administração, né, que é o nosso ramo, secretária, auxiliar, recepcionista, vendedores, né, nós estaremos fazendo esse treinamento, desde a parte do atendimento, pós-venda, né, pré e pós-venda, como falar, se comportar de forma, usar as palavras ideais, postura, enfim, controle emocional, psicológico, para lidar com desafios, com problemas que surgem ali no dia a dia da empresa. Eu sei que já que o psicológico de alguns candidatos aí já chega abalado na entrevista, já, né? Você tem Lívia perguntou, eu já sei de algumas histórias, mas conta aí depois pra gente. Porque, assim, só interrompendo rapidinho, essa questão de vocês falando, né, que a pessoa não tem aquela disponibilidade de ensinar, né, de preparar. E, realmente, hoje o mercado quer alguém pronto. Sim. Você pode até não ter experiência, mas você não cabe mais. Você tem que ter conhecimentos, alguma coisa.
O que a pessoa tem que ter tempo é para isso aí o empregador tem que ter, o empresário tem que ter. É passar para a pessoa Já entra ali os advogados trabalhistas aqui. As rotinas de como funciona. Que por muitas vezes não aqui tem. o nosso valor é esse, aqui a nossa rotina é essa, a gente trabalha dessa forma, E quando não tem, pensa, nossa, ela já entra perdida. Mas eu acho que isso aí é até um reflexo do próprio período que a gente está vivendo. Urgência. Não, essa urgência também, mas eu vejo muitas pessoas, às vezes, não conseguem, assim, buscar, não sabem como buscar. A gente tem tanta informação hoje ao nosso dispor, que a pessoa não sabe, às vezes ela precisa de um direcionamento. O que falta nas pessoas é aquele direcionamento para falar, pô, eu sei desenvolver isso, eu consigo fazer isso. Eu preciso achar agora o quê? Aonde que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Por que que eu vou fazer? Ter esse direcionamento para, às vezes, desenvolver aquela atividade, aquela habilidade que ela tem para exercer determinada função. E eu vejo que falta isso. As pessoas se perdem um pouco nisso. São muito dispersam. Mas sabe o que eu acho? Hoje as pessoas não sabem o que elas querem. Não já começa por aí. Vamos abrir aqui um parênteses. Que é uma geração que tá... Eu tô com 40 anos, quarentinha, mas eu tô com 40 anos. Eu tenho umas crises assim, não sei se eu quero isso, se eu vou para outro ramo, que eu já mudei eu tenho 18 anos de advocacia trabalhista, mas eu atuo em outra área também, que agora é LGPD, Rafael também atua nessa área, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falo LGPD... Esses dias eu mandei para um cliente e disse assim, você está sabendo, você já está avançado nisso, LGPD, o cara mandou um textão, não mexo com isso. Falei, polêmico. Não, amiga, aí eu, não é isso, calma, é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, mas está dentro da área, dentro da área trabalhista também. Essa coisa de você mudar, né, de você se renovar, se transformar ali, tudo bem, é saudável. É saudável. Agora, as pessoas estão perdidas. Sim. Eu vejo gente com 30 anos, chegando aos 30 e que não... Tá igual a Alice do País das Maravilhas. Qualquer caminho serve. Quando chega na encruzilhada, fala assim pro gato, pra onde eu vou, né? Se você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Eu vejo que as pessoas estão pegando qualquer caminho. Não tem foco, não sabe o que elas querem. Porque eu acho que todo e qualquer ramo é fundamental. Tem... eu vejo trabalhista que eu acompanho, o pessoal no YouTube, Instagram. Tem trabalhista que só faz memoriais para os tribunais. Tem gente que só faz recurso para os tribunais. Tem gente que mexe só com acidente de trabalho. É muito ramificado, igual o previdenciário. Tem gente que mexe só com benefício do BPC Loas. Sim. Tem gente muito amplo, né? Aposentadoria rural. Tipo assim, tem um foco ali, né? Você pode ser generalista, mas você tem que ter um foco muito específico para você alcançar, para você ser autoridade naquilo ali. Isso. E eu vejo que as pessoas não sabem o que querem. Cada hora é uma coisa. Mas isso é um número muito grande de pessoas. Sim. É um número muito grande. Eu acho assim, fazer o que é fácil, o que você gosta, é muito fácil. Sim. Agora, fazer o que precisa ser feito, que é geralmente que as pessoas consideram que é o difícil. Fazer isso é muito complicado, é muito difícil. É o que precisa ser feito. E eu vejo, assim, as pessoas desesperadas. Ontem, uma amiga minha, dona de uma loja, falou, Olivia, eu tô precisando de alguém que tem experiência em caixa, sabe mexer em programa e tal. Aí hoje eu mandei uma pessoa para ela, mas até então eu falei assim, quem? Sim. Esses dias um advogado falou assim, Lívia, você sabe, me indica alguém para trabalhar aqui no escritório e tal. Eu falei, gente, quem que eu vou indicar? Com o perfil que a pessoa estava procurando. Então, para mim, foi meio complicado. Desafiador, né? Isso. Então, assim, é difícil. Gente, tem vaga eu falo isso, as pessoas... O tempo inteiro tem vaga. O tempo todo gente pede para mim. Vou até montar, acho, uma agência de emprego. Eu não tenho tempo, só não vou... As pessoas, assim, o tempo todo pedem, Lívia, você tem alguém para indicar? Você tem... Então, assim, eu acho que até... Além do foco, que a pessoa tem que saber o que quer, a pessoa tem que saber se portar.
Exatamente. Se é para ela, Se né? portar na sociedade, porque a gente está sendo visto o tempo Tem todo. redes sociais aí, tem A gente tome está muito sendo cuidado. visto o tempo todo. Porque eu conheço muita Sim. gente. Agora, para indicar, Lívia, Colocar seu de nome na confiança. frente. Porque o de confiança não é só aquele que não vai meter a mão no Uhum. dinheiro do caixa. O de confiança é aquele que vai ter responsabilidade. Que vai chegar no horário para trabalhar, que vai... Né? Já pensou, chega o vendedor e o caixa chega depois? Sim. Tem a questão da responsabilidade. E hoje você indicar alguém, colocar o seu nome, é muito complicado. É a questão do compromisso, né? Questão do compromisso. É uma responsabilidade muito complicado, grande. né? Então, você sente isso nos recrutamentos? Isso piorou de uns tempos para cá? Sim, muito. Assim, nunca foi tão difícil achar profissionais que dê certo, né, na vaga. E assim, não difícil para a gente que está aqui do outro lado, porque a gente entende que é uma triagem, como eu falei, é um processo. As empresas, por muitas vezes, elas não têm essa paciência. Quando elas me procuram para fazer processo seletivo, elas já querem para amanhã, né? Então, assim, como que eu lanço a vaga, eu vou selecionar os currículos e ali vou fazer as entrevistas, ter um treinamento ali para identificar quem é a pessoa certa, se é para amanhã, que eles já querem, né, que a pessoa inicie. Então, assim, essa urgência também, ela acaba atrapalhando a qualidade de formar, por muitas vezes, esse profissional, que é um profissional que ele quer ter ele quer essa oportunidade, o currículo dele é bacana, só que ele precisa de alguns ajustes, né? Ele precisa também conhecer a empresa ali antes de começar a atuar na área, né? Na função que ele vai exercer, ele precisa também identificar quais são os desafios ali diários, dentro das funções ali, se compete com o que ele imagina para a vida dele. Que às vezes é uma pessoa, como você falou, o perfil, é uma pessoa que ele não gosta do contato direto com o público. Ele prefere ali ficar recuado, né? Trabalhando ali interno. Então, você colocar ele na linha de frente de uma empresa, não vai dar certo. Então, assim, por muitas vezes, olha só o currículo, faz ali aquela entrevista, não explica sobre a empresa de uma forma clara, e aí, quando o profissional ele inicia, ele toma aquele susto, e aí ele trava. E a gente não percebe, fala assim, ele não está fluindo, o currículo dele é tão bom, nossa, não está andando. Por quê, né, que aconteceu isso? Porque não foi feito ali um processo de treinamento, não esclareceram de forma, assim, clara mesmo, esclarecer de forma clara, não esclareceram de forma Direta. justa, honesta, né, quais seriam, assim, as atividades no dia a dia e se realmente compete com o que ele está procurando. E aí, sobre a questão que vocês falaram das entrevistas, né? Vamos lá. Conta essas comédias. Os causos. O que acontece? Já começa quando a gente recebe currículo. Aqui, tipo, em São Mateus, na região, tem empresas que eles têm o próprio site, né? Que é feito o cadastro. Tem muitas empresas que recebem por e-mail. E hoje em dia também a gente usa o WhatsApp como meio de recebimento dos currículos. Por muitas vezes, assim, eu recebo foto de currículo, o currículo está amassado e a foto foi tirada em cima da cama, embaçada. E ali a pessoa... Ou então a pessoa digita o currículo na mensagem ali, tudo embolado, digita para mim. Não manda um arquivo de currículo, manda o currículo na conversa do WhatsApp. Geralmente eu deixo bem claro, assim, envia para mim em PDF, né? Ou um arquivo Word, enfim. Não, a pessoa digita o currículo ou manda a foto do currículo, uma foto embaçada, o currículo amassado. Então, já começa por aí, que eu falo sobre a questão assim, né? Quer uma oportunidade, como que eu vou chamar para uma entrevista esse candidato à vaga, né, que entra em contato. Então, ok, e os currículos que eu recebo bacana, que eu faço aquela triagem, né, o filtro, eu chamo para entrevista. Quando vem para entrevista, vem de chinelo, vem com um decote, assim, né, tipo, muito marcante, vem de vestido curto. Então, assim, são observações e comportamentos que tem que ser muito observado e ter muita cautela, muito cuidado para a pessoa que está vindo fazer uma entrevista, sabe? Por mais que seja claro, mas ainda não está, assim. Eu sinto muito a questão que parece que
quem está procurando a vaga, a empresa, ele está fazendo um favor para a empresa de entrar na empresa. Tipo assim, é como se fosse assim, nossa, vocês, é um favor que eu estou fazendo de você me contratar. Tipo, o que vocês, como você falou ali, né, lixando, quais são os benefícios para me oferecer? Quais são os benefícios? Estar trabalhando Eu tenho muitas oportunidades, não que não tenha, tudo bem, mas é se colocar mesmo. Se você fosse empresário, né, você contrataria uma pessoa como você? Você tem que pensar assim, com essa postura que veio para uma entrevista de emprego de chinelo, que mandou a foto do currículo amassada, você contrataria? E teve contando histórias, agora entrando na parte de histórias, teve uma entrevista que eu fiz tem pouco tempo. E aí, como padrão, assim, a gente tem algumas perguntas base e outras mais profundas de acordo com o cargo que a pessoa vai exercer, que tem a ver, assim, com o que a gente precisa, né, com as qualificações que a gente precisa para aquele cargo, para que ele seja executado com excelência. Eu iniciei com as perguntas base, né, seu nome, de acordo ali com o currículo, eu fui perguntando conte-me mais sobre essa experiência, como foi, por que você saiu dessa empresa. E inicialmente eu fui para a pergunta, tem filhos, né? Era uma moça. E aí quando eu perguntei se tinha filhos, eu já notei que ela se mexeu ali e não gostou muito, né, da pergunta. Ela ficou ali, tipo, inquieta. E olhou já com cara feia, já fechou a cara. Ela falou, tem, pela entonação ali da resposta dela. E eu falei, quantos? Aí ela já, de novo, assim, me encarou e falou, 3. E aí eu fui sentindo aquilo ali achando estranho, mas fui prosseguindo assim como eu faço com todas as entrevistas, sendo para mulher e sendo para homem, eu faço. E aí ela falou, 3. Quase que ela me perguntou, 3 por quê? E aí, antes dela perguntar o porquê, eu falei, com quem ficam essas crianças? Ou com quem vai ficar? Tipo, aí eu perguntei a idade. Tem uma de 1 ano e 6 meses. Eu falei, ela vai para creche? Tem uma creche? Não. Eu falei, então com quem? E ela só falava não, seco. E aí eu fui prosseguindo, ela não passou mais informações. E eu falei, com quem fica essa criança? Ou com quem vai ficar, caso você comece a trabalhar? Tem alguém que já fica? E ela falou assim, olha, você está sendo muito inconveniente nas suas perguntas. E eu comecei a ser entrevistada por ela. Você está sendo muito inconveniente, porque se fosse um homem aqui, você não estaria me perguntando isso, pode ter certeza. E eu falei, muito pelo contrário. Eu já tipo, né, assustei, mas a gente mantém a postura. Eu falei, muito pelo contrário. Porque hoje as atividades domésticas, elas estão sendo divididas. Hoje a mulher, ela sai para trabalhar, o homem também. Então, assim, muitas vezes o homem, ele fica em casa e a mulher sai para trabalhar. E tudo bem se for algo acordado entre os dois. Então, essas perguntas eu faço, independente do sexo. Não tem porquê. E ali ela já trancou, ela falou, tá bom. Então, assim, eu acho que por aqui, né, já deu. E levantou, pegou a bolsa dela e saiu. Não quis mais. Ficou assim, levou pro lado pessoal. Eu ainda falei com ela se arrumando para, tipo assim, levantando, pegando a bolsa para sair, né, se despedindo. E eu falei, olha, não leve pro lado pessoal, porque como eu falei para você, eu faria, se fosse um homem, que eu faria as mesmas perguntas e faço mesmo, né? Não tem por que não fazer, até porque eu preciso saber. Tipo, se for casado, minha pergunta, é casado? Sim, sou casado. Tipo, tem filho? Essas crianças, elas estão na creche? Fica com alguém? Como seria? Porque muitas vezes o homem fala, olha, tipo, minha esposa está doente, meu filho, né, adoeceu, tem que buscar na escola. Então, isso acontece. Então, a gente precisa saber, até porque a empresa, ela precisa ali se organizar, porque se acontecer, não ser um problema aquilo. Já ser avisado antes, para ali já estar preparado se acontecer essa situação. Então, é muito disso, eles já vêm armados, as pessoas já vêm muito armadas e muito, assim, largadas também. Quando não vem armado, vem largado. E quer uma oportunidade. É bom até saber, porque, por exemplo, lá no meu escritório, eu sempre tive pessoas da minha vida adventistas, né? Trabalharam, eu tive estagiária, eu tive advogados que eram adventistas, então sempre passaram, assim, prestadores de serviço. E eu tenho uma estagiária que ela é adventista, então eu tenho que respeitar essa coisa do horário na sexta-feira. E também, eu conversando com ela, teve um dia que a gente precisou fazer uma reunião extra no escritório no final de semana. Aí teve que ser num domingo, né? Um treinamento para ela também, para mexer no sistema do escritório no domingo, porque ela não poderia trabalhar no sábado. Sim.
E também falta de conhecimento. Eu fui fazer um Pix, alguma coisa, de algum pagamento de alguma coisa que eu não sei. Não recebe no Aí sábado. eu falei, ei, passa seu Pix no sábado. Ela, Olivia, à noite eu passo. Eu falei, Gima. Aí me toquei. Então, isso, eu pergunto também. Desde a entrevista, tem que saber. Pra essa questão. Eu lembro que uma vez na entrevista de uma estagiária, ela falou, eu tenho um filho, mas eu só posso ficar na parte da manhã. Ela teria disponibilidade só na parte da manhã. Aí, outra teria só disponibilidade na parte da tarde. Isso é pra gente ter conhecimento, né? Pra ver onde que vai colocar essa pessoa, como que vai ser feito, né? Enfim, então, para não ter bola fora, eu falo, né? Para não cometer bola fora. Porque às vezes a pessoa entra na empresa e a empresa não tem essas informações, né? Não que antes. não pode, não porque às vezes assim, às vezes a pessoa fala, não, tem o horário da creche que eu tenho que pegar mais cedo, em tal dia. É importante falar. Falar para a empresa até tomar, porque assim, eu acho que se organizar. A pessoa é responsável, né? Se ela mostrar um bom serviço, a empresa tem como flexibilizar. Sim, se organizar para isso, né? Então, assim, eu costumo falar que a entrevista é um bate-papo para ambos se conhecerem. Sim, né? sim. Tanto o candidato ele conhecer a empresa, de uma forma, assim, claro, geral, né? Não a fundo mesmo vai ser no dia a dia, mas, e o entrevistador, ele conhecer ali o candidato, mas conhecer a rotina também, assim, tipo, coisas que envolvam horários, isso é muito importante. Então, tem que ser de uma forma leve, não precisa ser por muito tempo, né? Se imaginou e ainda existe isso, aquela coisa engessada assim. Sim, não, tá bom, ok. Dura. Eu entrevisto pessoas que estão tremendo. Eu falo, calma, você quer uma água? Fica tranquilo. Eu tô muito nervosa, de mim que eu preciso muito. Eu falei, tudo bem, se você se sair bem, mas vai ter outra oportunidade. Você tem que entender que essa entrevista, você vai passar se você se encaixar no perfil, correto? Porque não adianta nada também a gente te encaminhar, você ficar 2 semanas e não dá certo. E aí? Às vezes, esse período de 2 semanas que você estava preso em uma empresa, passou uma oportunidade que você perdeu. Você entende? Aí ali eu vou conversando, e a pessoa já vai se acalmando, verdade. Eu não tinha essa percepção ali, eu estava achando que, né, tem que ser agora. Bom, muitos jovens, né, porque a gente não, você precisa. Com valores, crenças. Isso. Tudo. E tem pressões também da família. Nossa, tipo assim, minha mãe, que eu já fiz entrevista, e é mais um caso também, uma vez de um rapaz, fui entrevistar. E aí eu perguntei, como você achou a vaga, né? Tipo, ficou sabendo da vaga. Minha mãe que me encaminhou. Não, aí começou por aí, ok, não, que bom, né? Não, e Lívia, tem pais, assim, eu morro de dó, tipo, eu fico com dó, que pais que entram em contato comigo, mandam o currículo, tem pais, às vezes maridos, enfim, tipo, familiares ou amigos, mandam o currículo daquele candidato, dá uma oportunidade para minha filha, ela é uma excelente, né, tipo, menina, muito proativa. E eu falo assim, olha, pede para ela entrar em contato comigo. Porque como eu vou virar para ela e falar, sua mãe pediu para eu te dar uma oportunidade e tal, capaz ela virar e falar, tá, então, eu não pedi isso para minha mãe, não. Ela quer que eu trabalhe, mas não trabalho. Mas entende? eu não quero trabalhar. Porque, assim, é o caso desse menino. E ele virou e falou, minha mãe que me enviou. E eu falei, tá, tudo bem, e aí? Aí você se candidatou a vir? Eu vim porque ela pediu. E ali, sabe, tipo, ali é um momento que eu paro e penso assim, tem uma vaga boa para você, pega a enxada ali agora, começa a capinar esse canavial assim, aqui. E aí eu penso assim, tem mais pessoas, né, tipo, esperando, tem mais pessoas esperando. Torando de meio-dia. Mas ali é um momento que eu paro e reflito, assim, a situação da sociedade, sabe, tipo, um menino novo, e ali dá vontade de eu virar, bater um papo bacana, olha, né, pense um pouquinho no seu futuro, tudo bem, talvez você não quer agora, você está estudando, enfim, você está na faculdade, né, quer se dedicar à sua graduação, mas assim, entenda que sua mãe está preocupada com a questão de você ter uma experiência, né, é bom, desde novo, você ter uma experiência em algo, você se desenvolver, vai te ajudar, então dá essa vontade de bater esse papo bacana, só que eu olho ali, eu já tenho outros, né, candidatos esperando, e aí eu corto o coração, assim, aí eu falo assim, pela mãe, né? E também por ser um jovem que já está começando assim, as entrevistas de emprego, você entende? Como ele vira, tipo, eu falo assim, a importância que está dando para uma entrevista de emprego, o nível de falta de responsabilidade, sabe? Né? O que passa na cabeça dele? Esses dias eu vi essa questão da geração Z, né? Eles querem o mínimo para eles terem... Eles querem ter o mínimo para
para viver, ter uma vida confortável. Sim. A É o roupa máximo que de eles- resultado com o mínimo de esforço. É aquela coisa assim. Então eu vejo, tá, mas você tem que ter uma ambição Sim. na vida. Tá, mas se você adoecer, você precisa ter grana, ganhar bem para pagar um plano de saúde bom, né? Exatamente. Aí se você. Então, assim, Não quero ter pensa em mínimo. nada. Aí chega a pessoa lá, o patrão, chama atenção, alguma coisa, e Nossa, fica aí chateada. acabou. Aí vai pro fala banheiro dessa chorar, forma. que é o que acontece que nas não sei o empresas. quê. Eu não. É. Eu não. Infelizmente. Não é isso que eu gosto, eu não estava feliz. As pessoas não estão sabendo lidar com os Não, problemas. Esses não. dias eu fui no congresso e lá o cara falava assim: para de reclamar. Quem reclama é criança, adulto resolve. Isso aí. Nossa, aquilo impactou tanto, Forte. realmente. E é verdade. Adulto tem que resolver, Sim. aconteceu as coisas ali, as coisas têm que ser Sim. resolvidas. Conversadas, né? Assim. E não Tipo, estão preparados para isso, não estão, a inteligência emocional, as coisas eles não estão preparados para isso. não tá. Isso é preocupante, porque vai para a empresa assim e ali acaba que quebra a cultura organizacional, né? Que acaba assim, que transmite isso para o ambiente de trabalho, então fica algo pesado, que gera transtorno, enfim. Às vezes é uma pessoa que não sabe lidar com pressão e ali já fala de uma forma mais agressiva com o colega de trabalho. Então, isso é fundamental também. Entender que você está ali em prol de um objetivo, cumprir a sua função, né? Tratar bem o cliente, a empresa ela precisa disso, que você execute sua função com excelência, até porque você foi chamado para isso, você não pode estar ali à toa, né? Então, enfim, muitas coisas que envolvem, mas tudo isso aí, quando eu entro na empresa, tá todo mundo perdido. Ninguém sabe mais, assim, o que fazer. Às vezes você vê o cenário assim, pronto, mas não sabe como iniciar. Sabe, assim, igual quando a gente tem uma ideia muito boa que a gente fala, tá, mas como que eu vou dar o pontapé? E ali eu percebo isso. Falta ali uma clareza, porque vai o dia a dia, aquela correria do dia a dia, e aí eles vão levando, vai empurrando com a barriga. Vão levando. É o que eu falo, assim, que eu até falo com as meninas que trabalham comigo hoje. Quando uma empresa chega a entrar em contato com a gente, e assim, está mudando, graças a Deus está mudando isso, tem muitos profissionais que antes de abrir empresa já estão entrando em contato com a gente, ou abriu, é novinha, assim, já está entrando em contato para começar, às vezes, certo, então, assim, mais organizado, sabe? Com alguém ali já orientando, para não se perder no meio do caminho. Mas, na maioria das vezes, a empresa, quando chega a entrar em contato, é porque ela já está perto de fechar, ela já não sabe o que fazer, ela, sabe? Assim, então, eu falo... O cara tá pensando em desistir, né? Isso, tá ali você realmente... é a última... E eles falam isso comigo. Esperança. Eles falam, tipo, Jamílio, tô te contratando aqui porque eu falei mesmo, se não der certo agora, nós vamos fechar. Então... Outra questão que eu vejo é que eu atuava nessa parte de... atuo ainda, compliance trabalhista e tal. Aí teve 2 empresas que uma eu atuei, o outro eu tô atuando. E são empresas que têm para mais de 20 funcionários. Sim. É empresa que é pequena, né? A nível de Brasil. Mas, assim, a maioria das empresas do Brasil são pequenas, né? Que sustenta mesmo a economia. Então, aí eu vejo que às vezes é marido e mulher. Ou empresa então, familiar. Empresa familiar, um grupo. E não tem um gerente, não tem uma pessoa que eles são gerentes. Eles são de indispor Bota com o filho, empregado. bota o E aí mistura sobrinho. muito. Nossa, que eles são, eu vejo esposa chamando Batendo atenção, boca. marido, filho, entendeu? Batendo boca com funcionário. Eu falei, epa, peraí. Isso mesmo. Eu falei, epa, peraí, não, vocês têm que ter um gerente, vocês têm que, um supervisor, o que for, qualquer nome, vocês têm que ter um gerente. Eu até brinco, eu falo assim, que o patrão ele tem que ser bom. Ele tem que ser ruim, tem que ser o gerente. Quando eu trabalhava no sindicato, era engraçado, que os caras falavam assim, olha, doutora, eu quero ver meus direitos aí. Não sei se eu vou processar a empresa, não, porque meu patrão é gente boa, sabe? Que bonitinho. Eu sei por que ele lida, que ele mantém aquele gerente lá. Nossa, é por causa do gerente. Ele fez eu passar muita raiva, mandou embora, falou um monte de coisa aí que não é verdade. Eu quero ver meu direito, que eu vou analisar. Eu já sei que esse perfil de cliente, ele não vai processar o patrão. Sim. Porque ele, não, meu patrão é gente boa, não sei o que e tal. Aí eu falo assim, ai, bobinho. Não sabe de nada, inocente. Quem manda o gerente fazer essas coisas é o patrão. E é isso que eu falo, que eles não têm que se indispor com o funcionário. É um desgaste muito grande. Coloca gerente.
Então você que tá aí... Tá, Quebrando a aquela cabeça. aquela tá câmera, quebrando a aquela cabeça câmera aí, ali. com seus Você colaboradores. que tá aí achando, né, que você patrão é bonzinho, bota o gerente, que o gerente é mal, é mal. Gente, mas é isso, porque o patrão ele não tem que se indispor, né? Sim. Ele não... O fio... Qual... Ele não tem que se indispor com funcionário, né? Porque começa a adoecer a empresa, né? O clima na empresa, o ambiente começa a ficar doente, então começa a ficar uma coisa não legal. Começa a trazer os problemas para a empresa, né? Aquela empresa que ninguém quer trabalhar, né? Porque o dono é grosso, é arrogante, xinga funcionário. É uma loucura, é uma bagunça. Que eu escuto, assim... E de alguns comércios, a pessoa, não quero trabalhar lá, não. Porque às vezes a pessoa fala assim, rotatividade de funcionário também gera muito isso. De comércio, assusta. fala assim, Lívia, restaurante, esses que o clima é frenético, né? Pousada, tudo. A pessoa fala assim, Lívia, vê alguém para trabalhar aqui, vê. Aí eu até vejo, eu procuro. Ah, não, lá o patrão xinga, aquele patrão destrata. Chama atenção na frente dela. Então, chama atenção, pessoas. Não sabe. Então eu falo, olha, quando você é equipe, tudo bem. Mas quando você já, igual nesse poste, de 20, 30, 35 funcionários, eu tenho uma empresa de 35 funcionários. Não cabe mais, né? Tipo, o patrão e outra, e às vezes quando você entra dentro da empresa, tem gerente. Ah, tem um gerente comercial, o gerente disso, o gerente daquilo. Só que a pessoa tem zero perfil. Não desenvolve nada. O gerente é um do líder. cargo dela. Ele tem que ser um cara líder. Tem que puxar um pra cara. Isso aí. Tem que ter o tal do elástico, né? O cara tem que puxar. Sim. E a pessoa tem que ser firme. Ah, não, porque é isso. Ah, a pessoa, o cara é técnico. Ah, não, ele é o meu funcionário bom, responsável, não falta. É o primeiro a chegar, o último a sair, Aí não vira sei o gerente. quê. Mas o cara não tem perfil. Não tem postura. Né? Você lida com isso? Muito, você chegar num lugar lá, tá... Muito, infelizmente. Patrão assim... gritando. Sim. É bem complicado, né? Mas, assim, tem que ser é tudo analisado. A princípio, assim, eu costumo falar que eu, né, e hoje as meninas, que acabam colhendo os dados para mim, trazendo, para a gente poder estudar a respeito da empresa, nós somos as super nani, né? Nós vamos lá, a gente observa a princípio, vamos observando e ali vamos notando o que a gente pode fazer para ajustar, melhorar, mudar, tirar, né, aplicar, enfim. Então, assim, voltando ao gancho da empresa familiar, é muito delicado isso, porque, principalmente financeiro, mistura muito. Às vezes, assim, já topei com empresas que a entrada de dinheiro era para uma conta, que às vezes a esposa tem acesso, o filho, e ali eles não têm um prolabore. Eles vão retirando à medida que eles vão usando. Então, pensa a loucura que é. Então, você perde um controle, acaba perdendo um controle. Qual, tipo assim, né? O valor que você retirou? Ah, não sei, só fui tirando. À medida que eu fui precisando, durante o mês eu fui retirando. Então, ali, como é que você consegue dimensionar se está dando certo, se a empresa está dando certo? Né? E é engraçado que para ele é sempre pouquinho, né? Tirei um pouquinho. Não, foi só pouco. Um pouquinho. Não foi muito, não. Foi aí pouco. Quando vai puxar o extrato no final do mês, metade do rendimento da empresa. Isso aí. Então, como que você vira também, explica. E acontece muito assim, sempre foi assim. Não, sempre foi assim, sempre deu certo. E você sabe que não é o sempre deu certo. Porque se você tá ali, tipo assim, né? Se eu estou ali, eu imagino, né? Porque tá certo, né? Tipo, alguma coisa tem que eles estão percebendo, pelo menos assim, que precisa mudar. Às vezes eles não querem mexer nisso aqui. Mas é esse aqui que tá precisando mexer, que tá precisando ajustar. Então, isso é delicado, né? É algo delicado que você acaba interferindo ali em um assunto que não compete, eu acho, para a gestão assim, financeira, que deveria ser mais claro essa separação, essa divisão, mas por muitas vezes não é. Se mistura muito. Então, gerentes mesmo, né? Entrando agora no assunto de gerente. E, nossa, eu já peguei, tipo, muitas situações de gerentes. Então, como virar, né? E falar para o gerente ou falar para o dono, assim, olha, não é o perfil. Você é muito bom, assim, em outro setor, mas nesse aqui de liderar a equipe, não. Você pode perceber como sua equipe está desmotivada, como sua equipe falta ali engajamento, né? Como eles não estão... como falta respeito, se perdeu a hierarquia, brincadeiras ali fora de hora, né? Na frente de cliente. Então,
eles não te veem como um líder ou não te veem como gerente. Como uma autoridade. Como autoridade, como uma referência. Então, assim, é muito importante isso tudo a gente sente. É o que eu falo, né? Eu falei essa semana. Quando a gente entra em várias empresas, enfim, nós vamos num restaurante, uma loja de roupa, hospital, qualquer setor, independente dele ser prestador de serviço ou venda de produto, né? Direto. Você sente ali se a equipe, até se está tendo reunião, você sabe. Porque às vezes um funcionário ele sabe de uma coisa, o outro não sabe. Ou então, já aconteceu, acredito eu, com muitos de nós, de perguntar alguma coisa para o vendedor e ele ficar assim, peraí rapidinho que eu vou ver aqui. Ele não sabe sobre o produto. Você entra ali para procurar esse copo aqui. Qual que é o valor? Aí ele vai procurando o valor. Aí beleza, tudo bem. Mas não tem assim, só um momento que eu vou puxar no sistema. Quando tem, tipo assim, puxar no sistema, ok. Aí não, fulano, você sabe o valor desse copo aqui? Não sei não, ele chegou ontem, já importou, você fica todo perdido. Aí você fica assim, tipo, mas eu queria levar... Aí não vou conseguir vender, eu já tive situações assim, Lívia. Eu não vou conseguir vender ele hoje, não, mas você passa amanhã, mas o jantar é hoje à noite, eu preciso desse copo. E tá lá, mostrou, tipo assim, né, tá na vitrine. Eu não vou conseguir, moça, te vender hoje, mas passa aqui amanhã que eu consigo ver para você. Então, assim, eu olho aquela situação e falo, meu Deus, ele tem gerente na empresa. Gente, o que é isso aqui? Agora, deixa eu te perguntar, o que você acha, assim, de mais desafiador? Desafiador, eu acho que seria a palavra certa. Você acha mais desafiador o quê? Treinar um funcionário ou mudar a questão de... sempre foi desse jeito, mudar a cultura de uma empresa. A cultura dos patrões. Você acha mais complicado o quê? Fazer o treinamento do funcionário ou mudar a cultura da empresa? Não, então, são parâmetros diferentes, digamos assim. Vamos supor. Não, tudo Pode bem, existir a situação de treinar o funcionário... Entre a situação de treinar o funcionário e mudar a cabeça do patrão. A cabeça do patrão, fazer ele enxergar que aquilo que ele está fazendo há anos está errado. A gente consegue mudar se ele estiver disposto a mudar. Tudo parte daí. Por muitas vezes eles me contratam com aquela pulga atrás da orelha, né? O pé atrás, assim, deixa eu ver se vai dar certo mesmo. Então, vamos ver no que vai dar. E ali, apresentando os resultados, eu vou mostrando e eu falo, olha, é importante mudar isso aqui. Você está aberto para isso, para essas mudanças, essas modificações? Porque senão a gente volta na estaca zero. E aí? Né? Porque as pessoas não gostam de escutar que elas estavam fazendo uma coisa errada. Não, mas é importante tipo, falar, porque o que eu percebo é que ao redor delas ninguém tem coragem de falar. Uhum. E ali é o momento que eu chego e eu vou, ali eu toco na ferida, não tem jeito, eu tenho que falar. Tem que falar, seu gerente é ele que está desviando o dinheiro da empresa. E aí? Né? Ou então assim, olha, você não está tendo controle financeiro porque o seu filho, sua esposa não tem um prolabore fixo. Então, assim, pode ter uma participação no lucro, mas é importante ter um prolabore fixo. Como você vai identificar? Ou então você está misturando o dinheiro de várias empresas, tem muito isso. Às vezes a família ela tem 3 empresas e ali faltou recursos aqui, financeiro, ela puxa daqui. Só que ela não sabe se elas estão se mantendo. Ele não consegue saber, porque ele mistura, embola muito, assim, ali, o meio de campo, sabe? Então, para mim, eu adoro tudo. Se a pessoa estiver disposta, no momento que ela me contrata, eu já explico para ela tudo ali. Olha, eu vou falar e é importante que a gente siga, porque senão não faz sentido eu estar aqui. Mas já começa por aí. A gente percebe que quando a empresa ela é bem organizada, ela tem uma cultura organizacional, tem rotina, tem tudo. O número de processos trabalhistas é bem menor. Sim, assim, não, quando total. eu trabalhava em sindicato, eu acho que comecei a trabalhar em 2009, 2012, não lembro. Mas eu fiquei um bom período no sindicato. Eu lembro que, assim, chegava o cara lá e falava assim, olha, eu trabalhei hora extra e não foi pago. Aí você vai puxar, vai descobrir, tinha banco de horas. Sim. Uhum. E o cara tirava folga. Aí eu pergunto, mas você tirava folga? A empresa dava folga? Não foi informado. Não, tinha umas folgas que eles me davam, umas mini férias, que era banco de horas. Pra bater. Então, assim, não era informado. Não, orientado, não é. Não era orientado.
Então, assim, por isso que é importante a empresa ter um regimento interno, que é a lei dela, Isso aí. uma norma de conduta, que é o comportamento que ela quer que o empregado... Sim. O empregado saber, né, o que está sendo regido ali, É. o que ele tem direito. Isso mesmo. É, na que verdade, pode, o que não pode, né? Isso, que tem gente que fala assim, mas o patrão não deixa eu usar o celular. Tem empresas que... Chama atenção. Tem empresa que fala assim, Que pode, tô tipo chamando atenção, o funcionário vive no celular. Eu falei, tá, mas o funcionário sabe que é proibido. Exato. Porque Ele tem essa consciência. eu tenho clientes que um dos meios de comunicação entre os colaboradores é o celular, os grupos internos da empresa, no WhatsApp. Aí fica complicado. Sim. Teve uma empresa que eu prestei serviço e eu falei assim, eles precisam estar usando o celular, vocês se comunicam. Aí eu não. No horário de trabalho, Porque, né? Claro. Não, e o que eles mexiam é coisa que corria o risco de acidente, né? Eles não Sim. podiam ficar no celular. Aí qual foi a solução? Olha, sem celular, mas tem aquele caso, mas às vezes meu filho tá doente, alguém o pode celular da ligar, empresa. alguém que não sei o quê, alguém precisa falar no celular. Aí foi dado cartões com 3 números de celular, entregue ao funcionário para, tipo assim, no horário que eles estiverem trabalhando, é para o pessoal estar ligando para esses números, que às vezes um filho números da liga, empresa. para a empresa, o telefone da empresa. Sim. E a empresa tem 2 intervalos de descanso. Sim. Tem gente que prefere ficar no celular do que tomar um café, comer um pão. E também, eu acho que tem 2 horas de almoço, mais ou menos, ou 1h30 de almoço. Então, e a empresa, tipo, fecha, os funcionários vão almoçar, depois ela abre. E nesse tempo também eles ficam Pode no usar o celular. celular. Porque o celular, ele é o vilão da produtividade, né? O celular, pelo assim, que eu pesquisei, reduz até em 40% a produtividade, dependendo do que você está fazendo, né? Você pega... A pessoa fica ali no WhatsApp o dia inteiro. fica Nas ali. redes sociais. Lá mesmo no escritório. Às vezes eu pergunto as coisas tudo pelo WhatsApp das meninas. Sim. Ali interno, Aí né? fala, Tipo, no horário de não adianta, trabalho. O celular Gente, foi comunicação. feito para tirar a nossa atenção. Tem coisa que às vezes eu falo lá no escritório. Aí não se for urgente, me liga. Aí eu vejo lá, toda hora, notificação. WhatsApp. Eu falei, não é urgente, não estão me ligando. E eu continuo fazendo. Mas é isso, o celular tem que ter bastante cuidado, né? Com esse negócio da produtividade, não acontecer acidente. E também, e orienta, fala assim, pode estar o filho ligando, falando assim, que tá brigando com o irmão quer deixar ele pegar no controle do videogame. Eu falei, chama o colaborador, porque senão acontece alguma coisa lá, aí o colaborador não fica sabendo que os filhos estão brigando. Eu lembro de uma professora minha de história. Na época de escola, já existia celular, tá, gente? Eu lembro que tava ligando, ela preocupada, era raro, assim, ter celular na época. Ela preocupada, ela falou, gente, vou atender, e são meus filhos. E eu acho que eu peço pra eles ligarem. Aconteceu. O celular era aquele celular tijolão. E ela atendeu, e o filho tava brigando justamente isso, por causa do controle do videogame. Nossa. Mas ela atendeu que ela ficou preocupada, né? Tipo assim, proíbe, mas nesses casos, né? Cria situações excepcionais. De contato, né? Sim. Mas um negócio que eu vejo é que nas empresas não tem esse costume de, por exemplo, de quando você vai fazer aplicar um compliance na empresa. As empresas, às vezes, só tem aquela questão de aquele contrato de experiência do funcionário puro, que é uma lauda só. Uma lauda, acabou. Então, assim, não sabe o que o funcionário tem... No próprio contrato, não diz o que o funcionário está fazendo, não diz qual é o horário, não diz nada. Só diz assim, vai receber tanto e a função é essa. Não fala atividade. Não fala atividade, não fala nada. E aí, assim, falta também... às vezes, eu não sei se seria... Falta o oferecimento de uma assessoria, alguma coisa assim, ou então falta o interesse de buscar, porque a gente sabe que hoje aqui em São Mateus tem mercado oferecendo isso, você tem profissionais oferecendo esse serviço, mas eu não sei se as pessoas não consideram como, assim, isso essencial. aí isso é gastar dinheiro à toa. Eu acho que é falta de conhecimento. Falta de conhecimento? Eu acho que porque, assim, uma coisa que eu estudei, que um triângulo, assim, o tipo de cliente que existe.
Tem aquele cliente que ele sabe o que quer, sabe o que precisa, sabe da necessidade. E ali é só você explicar mais ou menos qual é o seu serviço, ele quer saber o que você vai prestar para ele, ele vai lá, te paga e pronto. Sim. Tem aquele que não tem o conhecimento, mas você passa para ele do que se trata, o seu serviço, e convence ele, passa para ele, ó, é necessário que você faça. Ele entende que aquilo é necessário fazer, te contrata. E o da base da pirâmide, né? Que é aquele que você pode explicar, pode desenhar, você pode fazer, não quer, ele quer preço, na cabeça dele. Ou ele quer assim, não, isso não vai pegar, isso espera a bomba estourar. Não sei o quê. Ele não tá nem aí, você pode falar o que for. Esse tipo de cliente eu saio correndo. Isso está acontecendo muito hoje quando a gente fala de LGPD para os clientes. Nossa. As pessoas têm criado essa resistência de... Isso aí é besteira, você não vai... Não, é engraçado que essa pessoa que eu mandei, né, eu falei, LGPD, você tá... Aí ele confundiu com outra sigla, aí arranjou aquela coisa. Aí depois ele falou, não, eu uso tal programa para prontuário o pessoal acha que LGPD é programa. É um programa, né? Eu falei assim, não, isso é um item, né? É um pingo ali no oceano. Então as pessoas não têm esse conhecimento. Quando o empresário vem até mim, eu vejo sempre 3 reclamações principais de funcionário. O que eles reclamam na empresa é falta. Funcionário que falta muito. Funcionário que falta, não dá justificativa, não avisa. Essa questão de hierarquia mesmo, de você falar e a pessoa tá fazendo. Subordinação. Insubordinação e uso de celular. Essas 3 coisas. É sempre unânime. Quando eu chego, o que te incomoda? Gente, essas 3. A pessoa falta. Só teve uma empresa que falou, que é a questão de hierarquia, que ela fala. Você não é mãe para chamar atenção. Eu falo. E a questão de uso de celular. Falta não tinha tanto lá na empresa, que já se criou uma cultura de... Mas você acha que é isso mesmo? Essas são as 3 maiores reclamações? Falta, insubordinação e como eu falei, celular? tipo assim, o que acontece? Depende muito, né, de cada empresa. Elas têm dificuldades diferentes e necessidades diferentes, mesmo mas às em vezes do relação ao mesmo funcionário. ramo. E quando você chega na empresa, qual você é a sabe que às situação? vezes o problema está lá no patrão. Qual é a tá situação na cabeça, assim, dessa não questão tá tipo, nos meu braços. funcionário, né? É isso que eu falei da comunicação. É o receio, o medo de falar o que eles pensam, né? O patrão, ele expor de forma clara, ele tem medo. Hoje, o que acontece muito, gente, os empresários, eles estão com muito medo do funcionário e principalmente do processo. Fica assim, aquele receio. Não sei até que ponto eu posso chegar, o que eu posso falar, né? Enfim, cria aquele bloqueio, não procura ajuda, não procura se informar dos direitos, enfim, né, de estar ali realmente trabalhando de forma correta. Acho que quando tem algo claro já e padronizado, correto, não tem por que ter medo, ter receio, né? Então, o que acontece muito é isso. O empresário, ele não fala de forma clara como deve ser feito, com receio, com medo, às vezes, enfim, tipo, não sabe como abordar. E o funcionário também, ele fica recuado ali, porque cria-se aquele bloqueio. Que eu acho que as empresas não sabem nem as próprias regras. Não sabem, estão perdidos. Não sabem nem para que ver o mundo, né? Não sabe como é que vai passar. A pessoa está perdida. Como é que ela vai passar para o funcionário? Existe muito... Eles misturam muito, porque tem muitas empresas, né, que é assim que acontece. Eu não quero que meu funcionário use o celular. Existe muito isso. Eu não quero que meu funcionário use o celular. Mas, por muitas vezes, eu peço ele para fazer um history ali para a empresa, porque o celular da empresa não é legal. A imagem da câmera não é legal. Do celular dele é melhor. Mas, poxa. Você já dá a faca e o queijo. Mas aí é só para fazer aquilo. Depois ele tem que voltar para o trabalho. Meu amigo. Mas nisso aí já apitou o Instagram, já apitou o Facebook. Então, assim, aí entra ali, tipo, o funcionário. Mas ele deixa eu mexer. Não foi explicado, né? Tipo, não, é só para fazer as postagens ali para a empresa e depois sair. Então, assim, tipo, não é conversado. Reuniões, né? Vamos entrar no assunto de reuniões. As pessoas, elas têm muito... reunião. Reunião. Então, assim, por quê? Porque quer fazer uma reunião por mês. É isso que eu ia falar. Quer fazer uma reunião por mês. Aí aquela reunião realmente é uma reunião de 2 horas, ou ainda é uma reunião que geralmente acontece depois do expediente,
Geralmente as empresas, vou falar comércio, né? Assim, que tem um horário certo para fechar. Às 18 horas, aqui na cidade tem algumas que são às 19. Quer fazer essa reunião após o expediente e a reunião termina às 10, 11 horas da noite. Eu acho que a reunião tem que começar no início do dia, antes do horário. Show! Só que qual que é a situação? O cara acordou, tomou café, Já sai no pique, né? Faz o café da manhã na empresa lá. Tem assim, para fazer a reunião. O porquê da reunião depende muito do tema que vai ser abordado, porque às vezes a reunião ela é muito, vamos dizer assim, polêmica, digamos assim, vai chamar atenção, aí fica o dia inteiro ali de cara fechada, o funcionário, entende? Assim, tipo, chamou a atenção, então depende muito do nível da reunião, assim, por isso que tem que ser muito dosado. E não pode esperar, tipo, reunião uma vez por mês. Gente, não existe isso. Quebra, se transforma em micro, que aí não vai ser cansativo. Faça reuniões individuais, não precisa chamar a equipe toda. Toda vez aquela, tipo, sabe? Mas você não acha que fica maçante pro funcionário? Que aí vem aquela fala assim, essa reunião poderia ter sido no meio. Sabe por quê? Troca a palavra. Vamos fazer um bate-papo? Eu faço, gente, a minha equipe, tipo, eu faço assim, elas nem percebem que eu tô fazendo. Hoje mesmo de manhã, tipo, chamei, tipo, uma delas, aqui, ó, fiz uma mini reunião. A gente não usa essa palavra, reunião, é um bate-papo. Igual lá na OAB, quando faço a reunião. Eu fiz 2 reuniões com a diretoria, não foi? 2. E nesses 2 anos, 1 ano e meio de mandato. O que eu observo... E 2 por situações pesadas. Né? Então, assim, eu só faço reunião quando preciso. Sim. Porque às vezes o conselho, a diretoria pode pensar, a Lívia não está fazendo tanta reunião, não está convocando a gente. Mas às vezes eu chamo um conselheiro, igual a Rafaela. Isso, individual. Chamo Rafael, isso assim, você me ajuda nisso, fulano, você me ajuda. Porque as comissões também são que alinham muita coisa. Então eu chego para pontual e converso e tento resolver. Você delega e ali eles delegam. Isso, porque entendeu? O que eu acho que fica maçante na empresa, aquelas reuniões por ter reunião. Porque é toda primeira sexta-feira do mês. Ou a cada 15 dias na sexta-feira. Engessado. Aquela reunião. Não tem nada o que falar. Bora, pessoal, bora, time. Não prepara com antecedência. São coisas repetitivas, assim. Sim. Então a pessoa não quer. A pessoa não, tá de saco cheio. Reunião. Então acho que a reunião ela tem que ter fundamento, ela tem que ser dita coisas ali na reunião. Tem que ser clara, objetiva. Clara, objetiva. E se a pessoa não for claro, objetivo, não tiver, tiver o que falar, né? O porquê, né? Não tem que fazer reunião, não tem necessidade, sim. Não tem necessidade. Sim. Isso que eu fui vendo. Por quê? Quando eu convoco as reuniões lá na OAB, a maioria aparece. Porque, poxa... Que é importante. Porque senão acaba que desvaloriza, né, a questão da reunião. Porque senão você vai começar a fazer reunião... Um vai, outro. Até os presidentes de perde o interesse, de comissões. Quando a gente reúne, é para debater um assunto, mas eu evito, porque senão o cara não vai. Vai ter aquela a reunião que não diz nada. Depois falando, você vai lá, você me fala. Mas por que você faz isso? Porque você trabalha no micro, como eu falei. Você faz os pequenos bate-papos, né, ali, alinha as informações no dia a dia. Precisou aqui, você não precisar convocar a reunião, ou então deixa para sexta-feira ou para dia 30, dia 1º que a gente resolve isso, vai juntando. Não, ali você já vai direto e fala, olha, você faz reunião aqui, com o pessoal de atendimento, faz reunião com o pessoal separa, do comercial, do marketing, porque não cabe assim para o operacional ficar ouvindo métricas ou assim... O que a equipe de vendas pode fazer para captar o cliente? Não cabe para o operacional ouvir isso. E ele participa dessa reunião para quê? Aí ele fica assim, tipo, por que eu tô aqui? Tipo, ouvindo isso e tal. É uma reunião que engloba tudo, todo mundo, sem necessidade, entendeu? Muito nas empresas hoje em dia acontece isso. Eles querem otimizar, acham que estão otimizando o tempo, né? E não cabe, às vezes, por muitos setores, ouvir um questionamento, situação ou planos de ações que eles não vão executar no dia a dia. E tem que ser coisas bem reais, porque se você coloca metas absurdas, metas absurdas e também... teve um local que a pessoa falou assim, lá a gente tinha que bater meta. Eu falei, mas... Tinha um plano de ação, um plano de negócios. Um caminho, tinha um né? caminho, como, né? Não. Se vira. Só bate essa meta. Não tinha aí ele desencadeia vários problemas de ansiedade, de frustração. Às vezes o colaborador ele é competente. Um funcionário veio para mim com síndrome do pânico. E a outra estava
meio que depressiva. Sim, se sente incompetente, se sente assim que não é autoestima capaz. baixa, isso, eu Cria, falei assim, desencadeia. eu falei, cara, o problema não é com vocês. Isso aí. Mas isso sabe o aí. que é isso também? É aquela positividade tóxica do ambiente de trabalho. É o pessoal que quer lá botar assim Vamos, mil e uma vamos. pressão em você, só que sorrindo Sim. e falando, não, time, nós somos uma família e vocês são maravilhosos e isso e Sim. aquilo. A pessoa vai te envolvendo numa questão tão positiva, mas ao mesmo tempo tão tóxica pra você, que você acaba ficando assim, porra, o problema não sou eu. Aliás, o problema sou eu, porque o ambiente de trabalho pros outros, tá todo mundo feliz, tá todo mundo assim, Tá sorridente. feliz, dá gargalhada. É aquele negócio, você tá Ele feliz? Tá feliz? Dá Então, gargalhada. Dá gargalhada. Eu Tem que ter muito cuidado, isso né? que é o problema hoje. Você acha que nessa questão, por exemplo, a gente sabe que saúde mental hoje em dia o pessoal não tem, Pós-pandemia, então, não tá na melhor pegou condição muito. mental Sim, hoje. sim. Isso aí todo mundo, assim, Sim. terapia é uma coisa que é indicada para todo mundo, lógico, mas a gente sabe que hoje a saúde mental do pessoal tá bem. Sim. E isso, assim, bem tá em xeque. atingindo desde criança, gente, assim, tipo, Não, independente todo mundo, da idade, todo sabe? mundo. Você acha que hoje os ambientes de trabalho têm, assim, contribuído? Você tem encontrado mais empresas com essa questão o funcionário, na verdade, já chega com esse problema assim, psicológico lá, ou ele acaba desenvolvendo dentro do ambiente de trabalho, assim? Você acha que isso tem proporcionado mais o desenvolvimento de doenças mentais não, doenças desse tipo? Psicológica. Doenças Existem os dois psicológicas? perfis. Existe o colaborador que ele tem problemas pessoais que ele traz para o trabalho e acaba contaminando a equipe ali, com aquele problema pessoal dele, ele acaba, tipo, contaminando todo o resto. E existe também aquela pressão, como a Lívia falou, da meta ali inalcançável, que o colaborador, assim como o Rafael falou, né, o doutor Rafael falou que... Doutor Rafael? Doutor Peraí. Rafael, vocês estão brigados? Doutor Rafael, ué. Pra quem tá chegando agora, tá no podcast, né? Ela é minha esposa esposa. do doutor Rafael. Doutora Lívia, doutor Rafael. Paz, minha excelência. Paz, minha excelência. Paz, minha excelência. Não, eu tô assim. Lisonjeado. Tô com medo de encerrar o podcast agora e ir pra Nossa, casa. doutora, que não vou nem olhar pra trás. Vamos lá. Falei, meu Deus do céu, vou dormir no sofá hoje. Nem Qual? sofá. Né? Rafael Rodrigues Garcia é pior, né? Chamar o nome completo. Eu vou encerrar o podcast. Tô lascado. Ele não quer encerrar, não. Não, a gente Ele já quer tá virar- indo pra 2 horas já de podcast, tá? Ixi, No gente. primeiro tá. Então, vamos agilizar ali. Qual que é a Tem alguma questão? pergunta, alguma coisa? Tem umas perguntas, mas assim, por enquanto a gente vai dando uma filtrada, porque uma aqui é bem polêmica. Ai, Poxa. Ai, eu Tá, fiquei vamos lá. curiosa. Vamos lá, então. Sobre a questão, recapitulando, né? Tem colaboradores que trazem problemas pessoais, às vezes em casa, com a família, né? Trazem para o trabalho. E já tem também o ambiente de trabalho que ele proporciona com que o colaborador ele acaba desencadeando esses transtornos psicológicos. Só que isso também, entre o RH ali, né, para observar, para identificar, antes de acontecer. Porque eu estava falando, inclusive, em uma reunião ontem sobre isso. Você percebe ali quando saiu a primeira faísca, né, entre o atrito. Você percebe, tipo, eita, alguém ali na empresa tem que ter esse profissional que identifica e ali já vai captar, falar, ó, vem cá, chama, então chama sozinho, né, tipo assim, de forma individual ali, cada um, ou então chama os dois, se for o caso, para resolver. Não deixa se transformar uma bola de neve. Você viu um vídeo que viralizou na internet que o cara foi orientar a funcionária? Eu acho que era de um restaurante, uma lanchonete, eu não parei para ver. Mas eu vi que tava viralizando muito, olhei rapidinho. O cara foi chamar atenção, ó, faça assim e tal. Ela, deixa eu trabalhar, para de me infernizar, se quiser, faça você. Sobre a questão do Gente, respeito, tipo se assim, quebrou a cliente hierarquia, filmando. né? Se quebrou ali. Então, assim, quando chega nesse nível, Lívia, tipo, ela não entrou na empresa assim. Se entrou, tipo, ou se entrou assim, não pode ficar mais um dia. Não tem condições de ficar mais um dia. Porque, assim, não entrou assim, né? Se
Aí já parte ali da entrevista, já parte ali de identificar o perfil, enfim, se é uma pessoa sanguínea, temperamental, né, personalidade forte, enfim. Onde você vai colocar essa pessoa? Se é com atendimento ao público, tomar cuidado, porque a qualquer momento ela pode debater ali de frente com o cliente, bater boca. Então, assim, para chegar nesse nível, várias coisas aconteceram antes, entendeu? E ali o empresário, ele foi deixando, foi empurrando com a barriga até chegar a esse ponto. Porque eu falo, tipo, o primeiro episódio ali, você já tem que cortar. Olha, aqui na empresa não existe a possibilidade disso acontecer. Aconteceu pela primeira vez, só que assim, eu não vou aceitar que aconteça novamente. E ser bem claro quanto a isso, porque não tem condições. Como que o colaborador vira, faça você mesmo? Não sabe, tipo, não cabe. Ele tá ali, se for algo da função dele, é claro, ele tá ali para cumprir o papel dele. Né? Não tem por que ter essa discussão. Tem muito disso, né? É isso que a gente estava falando, dessas reclamações, né? Da insubordinação. Sim. Enfim. Vira bagunça, acaba ficando frouxo nas situações, porque vai deixando levar. Falou uma vez, deixa, e vai deixando. Então, assim, quando chega nesse nível, é porque ali o funcionário ele já sente que ele já pode tomar conta da situação, entendeu? Sim, sim. Show! Mais alguma coisa ou a gente pode ir encaminhando então para... vou encerrar, agradecer. Sim. Jamile, no início a gente nem agradeceu, né, a sua presença, Ai, seus lindos! Nós queremos agradecer por essa disponibilidade nesse teste, né, que a gente está fazendo. Ai, foi muito gostoso, assim como é sempre, né? E é um assunto muito bom, foi muito gostoso de tratar isso. Sim. Ele é muito amplo, né? Eu vou também. mandar aqui, tia, comenta lá no YouTube. O pessoal tá mandando pergunta para... Tá mandando pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Muito bom. Que fofinha. E assim, é um assunto que eu acho que vai impactar muitas pessoas. Vai trazer isso para as pessoas vão ter uma visão, acho, diferente no seu negócio. Vão ver uma necessidade que talvez elas achavam que não tinham essa necessidade, né? E então aí você pode falar, deixar o contato, falar o seu Instagram. Os seus Instagrams, né? Os seus, né? Que são várias empresas. Você tem empresa do Jamile Me Ajuda, que ajuda na gestão, né? É a empresa uma só. Eu separei por setores, né? Tipo, o Grupo Me Ajuda, né? E ali no Grupo Me Ajuda existe o Jamile Me Ajuda, que é gestão de clínicas e consultórios. O Me Ajuda, que é gestão comercial, que ali já envolve áreas, né, que não estão ligadas à clínica e consultório, à área da saúde, que ali já entra uma sorveteria, um pet shop. E agora o perfil ideal, que é o recursos humanos tanto do Jamile Me Ajuda, quanto do Me Ajuda e quanto dos clientes, né, de ambas as empresas, das duas. Recrutamento, Isso, né? aí a gente trabalha ali no modo geral. Ô, Jamile, obrigada, gratidão Nada, mesmo. imagina. Gratidão, é sempre um prazer. Rafael. Doutor. Rafael. Meu Deus do céu. Por estar aqui. Valeu? Valeu. Valeu, né? Ficou legal. Show. Quero agradecer os ouvintes, o pessoal que acompanhou, né? Vocês que tiveram paciência aí. As excelências que tiveram até agora com a gente nesse podcast, que ficaram ouvindo a gente, aqueles que irão, né? Não conseguiram, né? Mas vai ficar que vão gravado, ver, vai né? ficar gravado, vai ficar no canal e que vão assistir e pode deixar nos comentários, né? Sim. E também o que vocês Deixa querem. no Instagram, assim, sugestões de convidados, o que vocês esperam para os próximos episódios, tá bom? Os assuntos também, Os né? assuntos que vocês acham Temas, legal. A gente vai trazer o pessoal da OAB, a gente vai trazer pessoal da região, juiz, advogados, promotor. tudo. A gente vai trazer médico, vai trazer várias áreas. A gente vai trazer todo mundo para entreter. Na verdade, pasme, excelência, porque são 2 advogados, né? Sim. Mas vai ser não só tretas jurídicas, mas igual você trouxe tretas do mundo corporativo, empresarial. Deixar o povo pasmo aqui. Deixar o povo pasmo. Então, gente, obrigado, valeu. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Obrigadão. Verdade.